No capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus fala da videira verdadeira. E ele diz que o Pai é o agricultor. Portanto, ser o ramo da videira verdadeira é a vida cristã. Quantos nem se perguntam sobre a videira verdadeira? Na realidade, o homem estragou a palavra igreja e transformou a igreja no prédio, numa coisa feita pela mão humana. Precisamos compreender que, na carta aos Coríntios, o Espírito Santo diz: andai por fé e não por vista. Assim, as pessoas são capturadas pela vista. Os melhores prédios, os melhores lugares e os cultos mais atrativos. É assim, alguns até mesmo utilizam luzes no interior destes templos para que se torne atrativo para a vista. Mas quem pergunta se é ramo da videira verdadeira? Quem pergunta se o Pai é o agricultor? Quem indaga, sendo crente, se, sendo o ramo, produz fruto e cumpre o mandamento de Jesus? Veja que no capítulo 15, Jesus repete por 2 vezes a palavra seguinte. Versículo 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A palavra é completa. Assim como eu vos amei. Este é o modelo que Cristo nos dá no seu mandamento. Não há mandamento para arrecadar fundos. Não há mandamento para cobrar dízimos. Não há mandamento para organizar igrejas. Há mandamento para amar. Mas como há um desprezo muito grande quando a carne organiza e faz aquilo que deveria ser Cristo, o Espírito, que deveria fazer. Quando a carne faz isto, o resultado são grupos divididos que, achando-se melhores do que os outros, nem mesmo consideram o próximo. Só cumprimentam e amam aqueles que são do seu grupo. Veja que o bom samaritano, ele não era judeu, ele era samaritano. Havia uma inimizade religiosa entre samaritanos e judeus. Notem que o sacerdote, nem o levita, ajudou aquele que estava caído. Como que essas igrejas vão ajudar aqueles que estão caídos, se nem o próximo é cumprimentado ou considerado? Jesus ensinou-nos ainda, dizendo no versículo 13: ninguém tem mais amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Veja que Jesus é o modelo. Dar a vida é o tempo, a atenção, a palavra, o sentimento por alguém. O ensinamento de Jesus a respeito dos ramos que estão ligados a ele, e ele diz no versículo 2 do capítulo 15: todo ramo que, estando em mim, não é estar em organização humana, nem organização religiosa, é estando nele. Portanto, esta é a diferença de uma videira verdadeira e uma videira falsa. A videira falsa é aquela construção humana religiosa, fundamentada em ensinamentos com o nome de homem, onde o próprio homem escolhe um nome. Portanto, estar em Cristo é que dá vida, e a vida é que dá fruto. É a vida que ama. Veja que Jesus diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Portanto, em quantos lugares o templo religioso é utilizado para controlar as pessoas? Então se considera que se alguém não frequenta aquele lugar, ele não faz parte de Cristo. É um Jesus sectário, é um Jesus ausente nas Escrituras, porque considera simplesmente o espaço físico, não a realidade espiritual. O que é permanecer em Cristo? Você já pensou nisto? O que é estar em Cristo? O que é esse ramo da videira verdadeira? O que é que Jesus está dizendo assim? Estando em mim, vai produzir fruto. Por que eu vou limpar, diz Jesus, é aquele que produz fruto. O que Jesus deseja é algo produtivo. Produtivo de amor. Produtivo de realidade espiritual. É um complemento e, na realidade, é um aumento de Cristo. A igreja, no propósito divino, deveria ser apenas um grão de mostarda que nasce e simplesmente cresce e é simples e serve de alimento. Note que na parábola em Mateus 13, Jesus diz que o grão de mostarda cresceu e virou uma árvore, e as aves do céu vieram e aninharam-se nela. As aves do céu, Jesus disse que está relacionado ao maligno e aos demônios. Portanto, houve um crescimento e há um crescimento anormal daquilo que deveria ser simplesmente uma mostarda. A palavra de Deus, pura e verdadeira. Veja que no versículo 3, Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Portanto, abandonam a palavra de Deus para construir algo que impressiona a vista. Assim, os crentes são capturados pelos olhos. Assim, os crentes são capturados pela vista. Está tudo bem, pois em nome de Jesus dizem de tudo, mas não observam e não sabem que estão sendo enganados pelo próprio coração. Somente quando nós permanecemos em Cristo é que podemos produzir muito fruto. Louvado seja Jesus! Não deixe de ler, não deixe de orar, não deixe de buscar, pois o que busca acha, o que bate a porta abre, e o que pede recebe. Não dará o Senhor o Espírito Santo àqueles que o buscam? Louvado seja o nome de Jesus. Que a graça de Deus esteja com todos nós. Amém.